Fala pessoal, tudo bem? Sou Pedro Duarte, Dev Bubble certificado. Estou gravando esse vídeo hoje porque eu recebi algumas perguntas de devs que estão na fase mais inicial da carreira, com dúvidas sobre como construir melhor as suas telas para que funcionassem bem, tanto no celular quanto no desktop, né? Telas que fossem responsivas. Então, para ajudar a esclarecer de uma forma objetiva e clara como que funcionam os elementos, os grupos, os containers, os alinhamentos e etc., eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar a entender de uma vez por todas como que funcionam as regras desse desenvolvimento para que você consiga ter um produto organizado e que funcione bem, independente da tela do seu usuário, tá bom? Então vamos aqui para a tela do computador e aos poucos eu tenho certeza que você vai começar a entender os conceitos e se sentir muito mais seguro para seguir no seu trabalho. Vamos lá. Bom, eu criei aqui essa página nova num projeto Bubble normal, né? Acabei de criar, chamei de aula design. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai me abrir. Vou colocar aqui o nome da página, aula design. Como padrão, o Bubble sempre traz o container do tipo fixo. Não faz nenhum sentido, né? Não sei porque que ele ainda faz isso, mas eu gosto de trabalhar com coluna via de regra. Né? É óbvio que em alguns casos pode ser uma linha, pode ser um line to parent. A gente vai falar um pouco mais sobre como esses elementos se comportam, né? Como eles se organizam. Mas a princípio, quando eu vou desenhar uma página que é uma página que vai rolar ali verticalmente, eu trabalho com o container do tipo coluna. Não vou adicionar espaçamento entre os elementos da página em si, eu vou trabalhar isso dentro dos grupos, dentro dos containers. A página, posso deixar aqui como custom ou forward. Eu gosto de trabalhar com um editor com a largura aqui de 1200, porque aí eu tenho espaço suficiente para trabalhar o meu layout em formato mais próximo dos monitores modernos, né? Os computadores mais novos. Dificilmente eles vão ter menos do que 1200 pixels de largura. E o que a gente vai fazer, não ficar passando conceitos vazios, foi o que eu fiz. Eu fui lá no Envato Elements, que é um repositório de recursos, né? Eu assino Envato Elements para os mentorados. Escolhi um design de landing page qualquer e abri ela aqui. Tá? Então, esse é o design que a gente vai reproduzir. Óbvio que nós não vamos fazer a página inteira, né? Mas o hero e pelo menos essa primeira dobra, que é essa segunda dobra, essa primeira abaixo do hero, a gente vai fazer porque elas vão ser suficientes para entender todos os conceitos. Se eu inspecionar aqui, só para simular o acesso via mobile, e a gente vê como que ele está se comportando. A imagem que estava à esquerda veio para cima, o texto que estava à direita veio para baixo. Aqui a gente tinha 3 colunas, se transformaram em uma coluna com 3 linhas. E aí a gente vai reproduzir essa mesma estrutura. A gente tem aqui também um header, tá vendo? Uma navegação que ela começa transparente. E à medida que eu rolo a minha tela, ela vai ficando branca. A gente também vai fazer isso aqui agora. Beleza? Antes de ir para o editor do Bubble, só alinhar com vocês aqui alguns conceitos. Como é que a gente tem que pensar o nosso trabalho? Nosso trabalho é o seguinte: nós temos que abstrair o que nós estamos vendo na tela, nesse caso, uma página, mas poderia ser um design no Figma, poderia ser uma referência que a gente achou lá no Dribbble, por exemplo, ou no Behance, enfim. E a gente precisa reproduzir, mas nós temos que olhar esse design e quebrar esse design em containers. Então, o que é que eu vejo aqui nesse hero, antes da gente falar aqui do header? Nesse hero, eu estou vendo um grupo que tem 100% de largura e tem uma altura. Essa altura dele provavelmente não é uma altura fixa, né? Aqui eu estou com o tamanho da tela limitado, porque eu estou gravando e preciso obedecer aqui um certo padrão, mas se eu vier aqui, por exemplo, e mudar, vamos ver aqui qual a altura desse elemento. Esse elemento tem 1440 de largura por 846 de altura. Se eu diminuir aqui minha viewport, esse mesmo elemento tem
uma largura cheia. Por que que ele não está me mostrando a altura? Não está querendo me mostrar a altura por algum motivo. Mas a gente percebe, ó, tá vendo que aqui ele parece um pouquinho do branco e aqui já não aparece? Provavelmente esse container, esse grupo, ele tem uma altura dinâmica. Mas beleza, eu tenho aqui um container fora grande, container que vai de ponta a ponta, mas se eu reparar, ó, você está vendo que aqui minhas coisas elas vão à esquerda até um certo limite e à direita até um outro limite. Ó. Se eu sair rolando aqui minha tela, eu vou ver que todo o meu conteúdo está obedecendo esses limites. Ó. Tá vendo aqui? Isso é o que a gente chama de uma página que tem um design boxed, que é um design encaixotado. Ele não é full width, não é largura completa. Ele vai até um certo limite. E isso é muito bem-vindo quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de uma tela, porque a gente consegue ter muito mais controle. Por exemplo, o meu monitor de trabalho é um monitor ultra-wide. Então ele tem, acho que são 34 polegadas e, enfim, ele tem aqui uma largura enorme que se eu fosse esticar todo o conteúdo para obedecer essa largura, ia ficar um negócio esquisito. E a gente está vendo aqui, ó, tá vendo aqui quando eu inspeciono, que ele está me mostrando ali nos detalhes da div, que ela tem 1140 pixels de largura, 546 de altura. Se a gente inspecionar aqui outros elementos, provavelmente, vou pegar aqui, a gente vai ter uma largura similar, 1140, tá vendo? Então, o que ele está me dizendo aqui é o seguinte: a largura máxima do conteúdo da minha página tem 1140 pixels. O resto eu preencho com ou vazio ou com um background. Tá? Então vamos começar a montar isso aqui. Vamos montar primeiro esse bando daqui de cima, essa Hero Section. O que é que eu vou fazer aqui no meu editor? Vamos usar muitos containers. Muitos grupos. Container, como o nome indica, é um elemento que contém outras coisas, que outros elementos estarão contidos nele. Então, o que é um container? Container pode ser um grupo. Dentro do grupo eu não posso adicionar textos, botões, enfim, outras coisas. Então, grupo pode ser um container. Um repeating group é um container que repete uma sequência de dados, uma série de dados. Um pop-up, que não deixa de ser um grupo, só que ele está sobreposto na tela. Um floating group, que também é um grupo, mas ele fica flutuando fixo em uma posição da tela. O group focus é um grupo que flutua sobre a tela, tem o seu posicionamento referente a um outro elemento que esteja na página, e ele vai estar sempre posicionado de acordo com a posição daquele elemento ao qual ele está fazendo referência. Eu tenho as tabelas, eu tenho um drag drop group, nesse é porque eu tenho um uso de drag and drop, né? Eu tenho um uso de arrasta e solta para Kanban, ele não vem padrão. E aí tem drop area, que também está junto desse plugin. Mas beleza, vamos focar aqui no group, repeating group, pop-up, floating group, group focus e table. Mas por enquanto hoje, nosso objetivo principal é falar aqui dos groups, que é o que manda na responsividade. Beleza? Então eu vou pegar aqui um group e vou desenhar ele aqui na tela. Um group, assim como a minha página, ele nasce com layout fixo, que é uma besteira. Se eu olhar aqui o layout que eu quero reproduzir, nesse caso específico não vai fazer muita diferença, porque a gente vai ter um grupo dentro do grupo. Mas, supondo que sim, os elementos desse grupo, eles estão alinhados em linha ou em coluna? Esses elementos estão em linha. Tá um, depois o outro horizontalmente. Deixa eu ver se aqui nesse design tem algum do tipo coluna. Aqui, aqui dentro, por exemplo. Se aqui eu tiver um grupo, os elementos que estão dentro desse grupo estão organizados em coluna, um embaixo do outro. Aqui estão em linha, um do lado do outro. Eu vou dizer que ele é do tipo row, certo? Largura. Não preciso definir uma largura fixa. Nem mínima, nem máxima. Eu quero que ele vá de uma ponta a outra da minha página, não importa o tamanho do monitor. Se eu
extrapolasse aqui, por exemplo, né, saísse desse meu limite aqui da gravação e botasse ela completa no meu monitor, esse background verde iria de ponta a ponta, certo? Mas não é o que eu quero. Eu quero, perdão, e é o que eu quero, né? Eu quero que ele vá de ponta a ponta. A altura dele, eu vou deixar essa altura mínima de 280 pixels aqui, só por enquanto, certo? Só para a gente ter uma área aqui de visibilidade. E eu vou chamar aqui de Group Hero, que ele é a minha Hero Section, ok? Vamos agora para um outro conceito. Eu vou inspecionar aqui. Olha, até chama de Hero aqui. Essa Hero Section dele aqui. Tá vendo aqui no inspetor? Isso aqui é legal também para vocês entenderem. Tá vendo que tem aqui um padding de 170, 0 e 130? O que é que esse padding diz? Padding, quando eu leio ele no CSS nesse formato, porque eu posso ter padding traço top, padding traço right, padding traço bottom, padding traço left. Mas se eu escrever só padding, eu posso adicionar 4 valores a esse padding. O primeiro é o padding superior, é sentido horário. O segundo é o padding direito. O terceiro é o padding inferior. E o quarto, padding esquerdo. Então, superior, direito, inferior, esquerdo. Aqui, se a gente reparar, só tem 3 valores, né? Superior, direito e inferior. Quando um desses dois só aparece uma vez, é porque é o mesmo valor para as duas extremidades daquela direção. Então, por exemplo, se eu tivesse 170 e 0, seria 170 em cima, 170 embaixo, 0 à esquerda e 0 à direita. Ó, eu botei 170 e 0. Ele aumentou aqui o meu banner, o meu hero. Como eu vou voltar aqui para 130, ele diminuiu o meu hero. E ele está agora só com 130 para baixo. Então aqui ele tem 170 para cima, 0 para os dois lados e 130 para baixo. E eu vou aplicar exatamente o mesmo padding aqui. Eu vou botar 170 em cima, embaixo 130, esquerda e direita 0. Certo? A minha intenção aqui é reproduzir fidedignamente pelo menos essas duas dobras. Certo? Para você entender. Beleza. Ele está usando aqui uma imagem de background, né? Se a gente clicar nela aqui, não dá para ver nada, porque ela provavelmente é só um overlay. Eu vou salvar essa imagem, vou salvar aqui na minha mesa, pronto, Hero BG3. E ela tem uma cor de fundo, que é esse verde musgo aqui, né? Se esse fosse o meu projeto real, que eu tivesse realmente construindo essa página nesse tema, a minha cor de fundo, esse meu verde, estaria aqui nos meus estilos, como uma variável de estilo, certo? Eu vou até colocar aqui. Green, dark green. Eu gosto de usar o inglês porque fica mais internacional, né? Fica mais fácil de você compartilhar esse código, por exemplo, com colaboradores, com colegas, com outros devs, etc. E eu vou dizer aqui na descrição que esse é Design Class Hero Background. Ok? Aí aqui eu vou dizer que a cor de fundo desse meu hero é uma cor chapada, que é esse aqui. Opa, perdão. Eu criei a cor, mas não coloquei o valor dela, né? Agora é isso. Background color é isso aí. Aqui no hero, que é o bar. Exatamente. Então, agora eu tenho o verde. Aí você deve estar se perguntando, como é que eu vou colocar esse overlay que ele tem aqui, com esses grafismos,
se eu ainda vou ter outra coisa em cima. Quando eu preciso fazer isso, quer dizer, quando eu preciso sobrepor camadas de elementos, o meu tipo do container só pode ser um, que é o Align to Parent. Quando eu tenho um container do tipo Align to Parent, significa que todos os elementos que forem colocados dentro daquele container, a posição deles é fixa e alinhada de acordo com o elemento pai, o elemento que está imediatamente acima dele. Dito isso, o que é que eu vou fazer? Eu tenho o nosso grupo Hero. Eu vou adicionar um outro grupo aqui dentro do meu Hero. Ele aqui tem, vou abrir aqui, esse meu grupo aqui, que eu vou dizer que é do tipo linha, que não tem largura mínima. Vou deixar essa altura mínima de 280. Aí só uma coisa, né? Como o meu conteúdo não vai estar mais no grupo Hero, vai estar dentro desse grupo B aqui, o meu padding de 170 e 130 não é mais no Hero, é no meu grupo B, que é ele quem vai ter conteúdo. Top, bottom, left, right. Ao invés de chamar de grupo B, eu vou chamar de grupo overlay. Certo? Beleza. Esse grupo overlay, ele tem um background do tipo imagem. A imagem desse background, deixa eu pegar aquela imagem que a gente baixou aqui, vou jogar para cá. É esse grafismo. Tá vendo? Ó, que ela já está aparecendo aqui. Eu vou centralizar o meu grafismo e vou fazer ele tão largo quanto o meu elemento pai, que é para que ele possa ocupar toda a dimensão do meu grupo. Beleza? Agora vamos começar a desenhar o que está dentro dele. Primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso incluir uma imagem e um texto. Como é que essa imagem e esse texto estão organizadas? Elas estão numa linha, né, uma do lado da outra, em dois containers separados. Então, deixa eu salvar essa, tirar aqui o Spect. Deixa eu salvar essa imagem aqui no meu desktop também. Here Trace, tá aqui. Na minha mesa. Ok. O que é que eu preciso fazer aqui dentro do meu grupo overlay? Ele já está do tipo row. Eu vou centralizá-lo. E aí tem mais uma coisa. Lembra que eu tenho que obedecer um limite máximo de 1140 pixels aqui de largura. O meu grupo do overlay, ele não vai obedecer esse limite. Ele vai até as pontas. Então, o que é que eu preciso fazer? Preciso colocar outro grupo dentro do meu overlay. Do tipo linha. Largura. Não tem largura mínima, mas agora ele tem largura máxima. 1140. Concorda? Que é a largura máxima que o meu conteúdo pode ir. Beleza. Então ele tem 1140 de largura máxima. Eu vou centralizar ele ao meio, né? Em relação ao grupo pai. E o seu conteúdo interno, se a gente olhar aqui, ó, vamos inspecionar de novo. Ver aqui uma coisa. Aqui eu estou obedecendo os 1140 pixels de largura. 1100 pixels. Se eu diminuir aqui, esse mesmo grupo agora está com 960. Que a gente está vendo que tem um espaçamento. Ó, se eu pegar 1140 menos 960, dá 8, menos 960 dá 180 pixels.
dividido por 2, quer dizer, eu tenho um espaço aqui entre os dois, para os dois lados, significa que eu tenho um padding lateral aqui de 90 pixels. Mas isso aí é assunto para já já. Se eu diminuir aqui mais um pouco, aí ele já começa a quebrar, né? Então, aqui dentro do meu grupo overlay, eu tenho um grupo Hero Content. Que eu vou dizer que é um grupo com alinhamento centralizado. Perdão. Eu vou dizer que ele vai alinhar Space Between. Qual a diferença entre eles? Esquerda, ele vai jogar tudo para a esquerda, né? E aí vai começar a adicionar os elementos seguindo essa ordem da esquerda para a direita. Centralizado, ele vai jogar todos os elementos ao centro e à medida que eu for adicionando novos, eles vão se espalhando de forma do centro para as pontas. A direita é o oposto da esquerda, né? Ele vai jogar tudo para a direita e à medida que eu for adicionando novos elementos, ele vai empurrando para a esquerda. Space Around, ele vai pegar todo o espaço que sobra. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho 1140 pixels de largura. Eu estou ocupando ele com 900 pixels, tem 240 pixels sobrando. Se eu tiver 3 elementos, ele vai precisar quebrar isso em 5 pedaços. Um para cada... em 4 pedaços. Um para cada ponto e mais 2 para separar eles. Então ele vai quebrar isso aí em 240 dividido 4 vai dar 60, então cada elemento vai ter 60 pixels de espaçamento entre eles. Se eu colocar o Space Between, qual a diferença para o Space Around? No Space Between, ele joga o primeiro elemento para a esquerda grudado, o segundo elemento para a direita grudado, e aí ele distribui de forma equidistante os outros do meio, certo? Mas vamos lá. No nosso caso aqui, vai ser Space Between. Por quê? Aqui eu estou encostando no limite esquerdo e aqui esse meu grupo está encostando no meu limite direito. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem à esquerda, que essa imagem é a nossa imagem que eu baixei de lá. Distorcido, tá esquisito. Ah, porque ela tá com uma máscara. Ela tá com uma máscara de CSS. Tá, vamos já falar sobre isso. Tô aqui com essa imagem. O que é que eu preciso fazer? Largura. Não vou colocar uma largura fixa. Nem mínima, nem máxima. Vou mandar ele obedecer o aspect ratio, que é proporção dessa imagem. Tá 1 por 1, porque essa imagem tem 640 pixels por 640 pixels. Então tá uma proporção perfeitamente quadrada. Pedro, mas está muito esquisito. Esse negócio aqui ocupando tudo, não é isso que eu quero. Eu quero 50%. Eu vou colocar aqui que a largura máxima é 50%. Cara, não precisa fazer isso. Confie em mim. Do outro lado aqui, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter um bloco de texto. Né? Tem um bloco de texto no formato coluna, porque os dados, os elementos estão um embaixo do outro. Tá vendo que é quase um Lego? Quase um quebra-cabeça? Eu vou adicionar outro grupo aqui, ó. Tá vendo que ele veio aqui para a esquerda? Só botar ele aqui para Next. Ele é do tipo coluna, que as coisas estão de cima para baixo. Largura. Também não vou colocar nem largura mínima, nem largura máxima. Tá vendo que os dois agora estão do mesmo tamanho? Porque todos os dois estão exatamente com a mesma regra. Cara, não tem largura mínima nem máxima, não tem largura mínima nem máxima. Significa que os dois têm o mesmo peso, o mesmo valor. Então eu vou ter que dividir eles de forma equidistante. Eu não preciso aqui me preocupar em botar 50%, 49%, ficar aí tentando adivinhar qual é o percentual ideal, certo? Uma outra coisa que a gente precisa sempre se atentar é o seguinte. Tá vendo, ó, que essa imagem vem até aqui e o bloco de texto tem um espaço? Tá vendo esse espaço laranja que está mostrando ali? Ele tem uma margem à esquerda de 8,33%. Cara, eu não faria isso dessa forma. Do fundo do meu coração. Eu aqui, 475 pixels,
546. É. Aqui, cara, o que é que nós vamos fazer? 546. 546. 546 vezes 2 dá 1092. Ele está tentando pegar aqui a proporção correta. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um gap entre os elementos. Um row gap aqui de 24 e um column gap de 24. Quer dizer, eu vou colocar aqui de forma que eles tenham 24 pixels de espaço entre colunas e também 24 pixels de espaço entre linhas, caso esse elemento caia aqui, né? Caso tenha algum outro elemento embaixo deles. Certo? Beleza. Ó, pessoal, aqui a gente está fazendo tudo bem, devagar, explicando, certo? Meu objetivo aqui não é que você aprenda a construir uma página responsiva em 2 minutos. É que você realmente aprenda todos os conceitos necessários para construir uma página responsiva. Beleza? Ok. Além disso, a gente tem um espaçamento maior aqui. Além de ter esse espaço, esse gap entre eles, ainda tem também um padding aqui dentro, né? Que aqui ele está tratando como margem, né? Essa margem de 8,33%. Cara, eu vou calcular mais ou menos esses 8,33% de margem, só para a gente ter um valor aproximado. Então, se eu pegar 1.140 vezes 0,8333, deu 95 pixels de espaçamento. Então, eu gosto de trabalhar com múltiplos de 8, tá? Então, eu vou colocar aqui no padding left, eu vou botar 96, que seria os 95, menos os 24 que eu já coloquei de espaçamento entre as colunas, deu 72. Então eu vou dizer que ele tem 72 pixels de padding à esquerda. Certo? Vamos escrever logo os textos que tem aqui, depois a gente se preocupa com a formatação deles, tá? Se a gente reparar aqui, ó, tá vendo que eu tenho um quadradinho, um retângulo, um ícone e um texto? Significa que isso aqui é um grupo do tipo linha e tem um ícone e um texto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é inserir um grupo do tipo linha. Esse grupo tem um padding interno. Ele está botando relativo, né? Um RM. Bom, eu vou presumir aqui um padding. Eu vou dizer que ele tem um padding top de 4 pixels, bottom 4 pixels, left 12, right 12. Certo? Esse grupo aqui. Só para cuidar da nomenclatura, image hero, group hero text. Aqui eu vou chamar de group hero tag. Certo? Largura. Não vou colocar largura mínima. Vou deixar aqui uma mínima. Só para a gente ter aqui um espaço reservado para trabalhar, mas já já eu tiro. Aqui eu já coloquei os paddings. Esse grupo tem um background branco com uma certa transparência, né? Ó, tá aqui. 248, 249, 250, 12%. Quase branco, 12%. Se eu ver aqui, ele vai me trazer o background F8, F9, FA. F8, F9, FA a 12%. É a cor
do background desse. Pedro, é muita frescura, tá demorando muito. É isso aí. Preocupado com velocidade não, tô preocupado com a qualidade. Esse grupo tem um raio de borda. Cadê? Border radius. Font size, background, border radius. 0,25 rm, né? Que é um raio, também uma medida proporcional, vamos dizer assim. Aqui nesse inspetor ele não me traz. Ah, o padding ele bota ali, ó, 4,16. Tá vendo que ele só botou dois valores, 4,16, porque 4 é em cima e embaixo, 16 é esquerda e direita. Eu tinha botado 12, mas tá para 16. Então eu vou atribuir aqui um raio de borda qualquer e a gente vai depois medindo. Tá ficando parecido ou não. Aí que eu vou adicionar um ícone. Eu gosto muito dessa biblioteca de ícones que é a Hero Icons. Gosto demais de trabalhar com ela. Vou adicionar um ícone de um, deve ser Rocket, cor branca. Este bendito ícone, vamos ver o tamanho dele, 13 pixels de largura. Vou botar aqui 13. A altura eu posso até deixar mais, porque às vezes a proporção não é exatamente a mesma. Vou dizer que ele vai ser alinhado ao centro. Ícone Rocket. Vou adicionar um texto. Esse texto não é branco, né? F8, F9, FA. Diz qual é a fonte Mandali sans série. Não sei se essa é uma fonte Google, vamos ver. Vamos adicionar aqui um texto. Não quero largura fixa. Não sei por que o Bubble faz isso. Quero que a largura seja de acordo com o conteúdo. E a altura também não quero altura fixa. Certo? Vou ver se existe essa fonte aqui. Mandali. Existe. Tamanho 13. E 8. F8, F9, FA. Se eu não me engano é isso. F8, F9, F20. Eu não vou explicar aqui, né, na minha turma de mentoria eu explico todos os detalhes, inclusive como é que funciona a lógica das cores hexadecimais e etc. Mas não é o caso de hoje, senão a gente vai gastar muito tempo. Tá vendo que o ícone está grudado com o texto? A gente precisa colocar um espaço entre eles. Aqui eles têm um espaço. Porque aqui o espaço dele está na mão, né? Veio. Ele disse aqui o seguinte, que ele tem uma margem à direita de 0,25 rm. Cara, não vou fazer isso. Eu vou dizer que eles têm um gap entre eles de 4 pixels. 1 rm é o equivalente a 16 pixels. Meio rm, 8. Um quarto, né? 0,25 são 4. Beleza? Outra coisa. A minha largura mínima aqui eu quero 0, mas eu quero que ela, se adeque ao meu conteúdo. E a altura a mesma coisa. Quero a altura mínima 0. E vai se adequar ao meu conteúdo. Tá aqui. Tá vendo que ele tá dando uma sensaçãozinha de desalinhamento? Vamos ver aqui a altura da linha. É isso aí. Vou botar a altura da linha 1, que aí ele fica mais alinhado. Beleza? Então aqui a gente tem a tag. Deixa eu só ver qual é o peso da fonte aqui, né? 13 Mandali fala de peso da fonte. Talvez ela fina, vou botar aqui um 500. A diferença é pequena, mas... Vamos agora fazer o resto, né? A Fully Integrated Digital Agency. Vamos adicionar um outro texto. A Fully Integrated, mais uma vez, não me interessa a largura mínima. Nesse caso não preciso mandar
Dá o fit com o conteúdo. Não me interessa a altura mínima. Qual é a fonte, tamanho e tudo mais disso aqui. Cerebre, nunca vi essa fonte. Cerebre branca, tamanho 52.8. Vamos ver se existe esta Cerebre. Cerebre, não, não existe. Cara, vamos usar a mesma daqui, Mandali. Tamanho 58. Na Mandali ficou muito grande, deixa eu deixar ela branca. Vamos botar aqui 48. 48 já tá melhor. O peso dela aqui maior. Não, mas ela é arredondadinha. Não, tá legal. Ela aqui é bem reta, né? Deixa eu ver a Inter. Não é a Inter também, mas tudo bem. Funciona aqui para o nosso... Não, não é tão pesado. Vou botar aqui no 600. A Full Integrated Digital Agency. A cor dele é 1CE, umas 1C, 1AC. Colei 2 vezes. Tá vendo que tá tudo grudado aqui também? Esquisito, né? A gente precisa adicionar um gap entre eles. O texto em si tá grudado, ó. Se eu vier aqui, o texto ele tá juntinho. Mas entre o texto e a tag, existe um gap. Ó, tá vendo que ele tá com a margem para baixo aí? Vamos lá, vamos procurar aqui ver se a gente acha. Padding top, padding right, margin bottom. 1.5 REM. O que é que eu falei que é um REM? Um REM são 16 pixels, então 1,5 são 24. Então aqui eu posso presumir que eu tenho um gap entre as linhas de 24 pixels. Para eu manter os dois textos juntos, o que é que eu faço? Eu boto uma margem bottom negativa nesse ou top negativa nesse? Não, não faça isso. Simplesmente marca um, shift marca o outro, clica com o botão direito, agrupa os elementos como uma coluna. Eles estão juntinhos, certo? Aí eu vou mais uma vez. Group, Hero, and Title. Beleza? Outra coisa, né? Vocês estão vendo que eu tô mexendo tudo na mão, né? Tudo configurando aqui manualmente. Cara, prática na vida real, esse não é o melhor formato. O melhor formato é a gente trabalhar com os estilos. Mas, mais uma vez, não é o foco de hoje. O foco de hoje é a gente entender a responsividade. Ok? Como eu já tenho elementos aqui dentro, eu não preciso mais dizer qual é a altura mínima, que ele já vai se adaptar à altura do meu conteúdo. Mesma coisa para o meu grupo de fora. Não preciso mais dizer que ele tem uma altura mínima. Certo? Eu já estou com tudo aqui, bonitinho, se adaptando. Ok? Vamos agora para o próximo elemento. Eu tenho um textinho aqui. Esse textinho está na Mandali 16, branca. Vamos adicionar mais um bloco de texto. Ele foi para fora, né? Vamos jogar ele aqui para dentro. Ele veio para dentro da minha tag. Ele fora. Pum! Make last. Quero que ele vá para o fim. Mais uma vez, não preciso de largura mínima. Não preciso de altura mínima. O texto é esse. A fonte é a Mandali. Tamanho 16. Tá encostando, né? Quero que encoste. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo um verdinho ali no fim? Que ele tem espaçamento à direita. Vamos ver aqui. Wax, padding right.
S vezes 0,5. Então, é a metade do espaçamento. Se eu tenho um espaçamento aqui de 24, aqui dentro desse padding vai ser 12. Aí assim, né, turma? Tô fazendo aqui cálculos e tal, você pode se assustar, mas é porque eu tô querendo ir bem no detalhe, tá certo? Não precisa você ir 100% no detalhe como eu tô aqui se você não tiver tempo para ir, se não for o objetivo. Mas é porque eu quero realmente ir no mínimo detalhe. E aqui a gente tem um botão. Só que esse botão, você está vendo que ele tem uma setinha, né? Então ele não é um botão, que eu não consigo botar ícone originalmente no botão. Ele é um grupo que tem um texto e uma seta. Então, vamos reproduzi-lo. É um grupo. Tem um raio de borda 0,3. Vamos lá, vamos primeiro desenhar aqui o grupo. Linha, né? A altura dessa campeonato você já sabe identificar, porque as coisas estão uma do lado da outra horizontalmente. Então, esse é um grupo do tipo linha. Meus elementos, tanto faz como eles vão estar, porque esse é um grupo que vai ter tamanho especificamente do nosso elemento. A altura mínima ele vem com 280. Cara, eu vou diminuir aqui para uns 40, para uns 50, vai, só para a gente poder desenhar, certo? Aí depois a gente aqui eu vou chamar de group button, hero button. A cor desse grupo, background, é 1C, 1AC. Turma, tá dando para entender? 1C, 1AC. Eu tô tentando ser bem didático, bem tranquilo, certo? Ele vai ter um raio aqui de 5, que era 0,3 REM, então 0,3 vezes 16 dá 4,8, é 5. A gente tem aqui um conteúdo que tem um padding de 12 e 28, tá vendo ali no inspetor? Então é 12 em cima e embaixo, 28 esquerda e direita. Então vamos lá. Padding 12, 12, 28, 28. Esse grupo tem um texto dentro dele. Um textinho dele. Com esse get started. Branco. Tamanho 17. Tamanho 17. Mandale. Branco. Esse aqui já tem um peso um pouquinho maior. Não preciso de largura mínima. Quero que a largura se adeque ao conteúdo. Não preciso de altura mínima. O meu grupo aqui, já que eu já tenho os paddings, não preciso mais botar uma altura mínima. E nem preciso colocar mais uma largura mínima. E posso mandar ele se adequar. Falta a seta, né? Vamos botar o nosso íconezinho. Vai estar à direita, centralizado. É uma arrow right branca. Ela tem 24 pixels e tem um espaço entre eles de 0,25 rm. Então, eles têm um gap de 4 pixels. Aqui tem 4 pixels. Okay. Ícone. Oh. Óbvio que a biblioteca de ícones que eu estou usando aqui é diferente da dele lá, então as setas vão ser um pouco diferentes. Essa aqui é um pouco mais grossinha, ao invés de 1,5. Largura de linha dela, eu vou botar 2. Beleza, aqui eu tenho
Já mudou. Vou diminuir, eu achei que ela ficou muito desproporcional aqui. Acho que tá mais harmônico. Mesmo assim, ainda acho que tá grande, mas tudo bem. A gente tem lá um efeitozinho de hover, né? Tá vendo? Quando eu ponho meu mouse em cima, vem uma sombrinha. Não é o nosso objetivo aqui. Mas eu adoro essas micro interações. Eu acho que isso dá um ar de profissionalismo ao nosso aplicativo muito legal. Então vamos só criar aqui. Eu vou dizer o seguinte, que quando este grupo estiver hovered, né? Quer dizer, estiver com o mouse em cima, eu quero adicionar uma sombra. Box Shadow Style Outside, quer dizer, uma sombra para fora. A cor dessa sombra vai ser o mesmo verde que a gente tem, né? Talvez diminuindo a opacidade dele, 40 de opacidade, ficar menos forte. O Box Blood Radius, que é o quanto ele vai se espalhar. Eu acho que ele está forte, então 16. As outras características de Borg, de Shadow, são o offset também. O offset e o spread. O offset horizontal é o quanto ela vai se movimentar, se for positivo para a direita, se for negativo para a esquerda. Esse aqui está centralizado, ele está um pouquinho mais para a esquerda e para baixo, né? Então eu vou dizer aqui que ele vai ser horizontal -2 e um offset vertical de 2, que é para baixo. E outra coisa que acontece também é que o background, a cor desse verde, ele muda um pouco, né? Então o background color, eu não quero que fique esse tão bonitinho aqui, eu quero que ele escureça. Vamos ver como é que ele ficou. Ah, a gente não deu preview ainda, né? Olha, a gente aqui trabalhando há mais de 45 minutos e não deu preview ainda, ó. Ele tá assim. Deixa eu tirar aqui o Debug Mode, que às vezes distorce. Olha aí, ó. Esse mouse over aqui. Legal, né? A sombra ficou grande. Vamos diminuir a sombra. Aqui um 8. E deixa eu ver se uma coisa interessante a gente pode fazer. Spread Radius. Tá 0, vou deixar assim. Vamos deixar assim. Já temos um bom começo. Outra coisa que a gente precisa atentar agora é que nossa imagem, vamos ver se a gente consegue reproduzir essa imagem do jeito que está aqui, ó. Essa imagem está trabalhando com o estilo da borda, só com CSS. Tô aqui na imagem, certo? Tô aqui na imagem. Ó, se eu tirar aqui esse border radius, ela fica quadrada. Se eu tirar essa borda, essa coisa mais clarinha ao redor dela desaparece. Então o que é que a gente precisa fazer? Eu preciso copiar esse CSS que está aqui e aplicar a nossa imagem. Como é que eu posso fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que atribuir um ID para essa imagem. Não está aparecendo aqui a opção, porque eu tenho que ir lá em Settings, lá embaixo, a última caixinha é Expose the option to add an ID attribute to HTML elements. A partir de agora ele vai aparecer aqui. Vou dar um nome, Hero Image. Aí, certo? E aí agora eu tenho que dizer que esse Hero Image vai receber um CSS, um estilo. Como eu estou numa página, eu posso clicar fora, né? Clicar na página e adicionar aqui no header. Se isso fosse um reutilizável, por exemplo, um grupo,
eu teria que adicionar um elemento HTML na página e jogar esse código dentro. Mas como eu estou na página, eu posso fazer aqui no header. Então, vou botar aqui style, vou fechar barra style. Aí bem aqui eu vou ter a minha div hero image, abre chave, fecha chave e vou colar aquele estilo que eu peguei. Uma coisa que é válido fazer aqui, ó, vamos dar um preview aqui, ver se ele vai funcionar. Corre o risco de não, certo? Não, não funcionou, ele pegou só a borda, branquinha. Porque aqui, como eu tenho outros lugares que atribuem valores de CSS a esse elemento, eu vou botar aqui exclamação important, que eu vou fazer nos dois. Exclamação important. Se eu der um refresh aqui, pegou. Legal, né? Então aqui, ó, a gente está ficando igualzinho. Outro detalhe, tá vendo que esse grupo aqui, esse bloco, ele tá alinhado ao centro com essa imagem, não ao topo como tá lá? Ó, a gente tá ao topo. Muito simples, cara pálida. Vou aqui em layout. Eu tenho dois alinhamentos no layout, né? De um grupo. Eu tenho o container alignment. Esse primeiro é sempre referente a um alinhamento do que vem dentro desse container. Então, nesse caso, do tipo coluna, tudo que vier dentro dessa coluna estará alinhado ao topo. Então, eles vão se acumulando de cima para baixo. E o segundo, que é o parent container type. Desculpa, é o alinhamento em relação ao parent container, né? Então, em relação ao parent container, ele está agora ao topo. Mas eu quero que ele fique centralizado. Poderia ser abaixo ou poderia ser distribuído verticalmente, né? Ele iria se expandir. Nesse caso, eu quero ao centro. Então, vamos lá. Dá aqui um refresh. Pronto. Ele veio para o centro. Então, a princípio, nosso banner está igual. Certo? O que é que a gente precisa fazer agora só para matar o banner? Vamos fazer o header. Esse aqui, ó, que ele vai mudando, né? Ele começa transparente, depois fica branquinho. Vou fazer ele só para você entender como é que isso funciona. Se eu tivesse aqui no aplicativo real, que fosse ter muitas páginas e etc, etc, eu farei isso como um elemento reutilizável. Como nós não estamos, isso aqui é só um objeto de estudo, eu vou fazer direto na página. Ele é um floating group, porque ele está sempre fixo numa posição da tela, flutuando sobre ou abaixo do conteúdo. Esse é um floating group do tipo linha, porque as coisas estão uma do lado da outra. Ele obedece à mesma largura máxima de 1140 pixels, mas quando ele rola e fica branco, o resto fica todo branco. Então eu já entendi que esse meu floating group header do tipo linha, ele é largura total. Não tem largura mínima nem largura máxima. Certo? Vou dizer que ele tem aqui 60 pixels de altura. Vai ser mais, né? Vamos inspecionar ele aqui. 78 pixels de altura. Então ele vai ter aqui 78 pixels de altura. Esse meu header tem um padding de 20 pixels para cima e para baixo, 0 da esquerda para a direita. Ele tem 20 pixels top, 20 bottom, 0 left e right. O conteúdo dele é centralizado, porque está tudo sempre aqui ao centro. Dentro dele, eu tenho um grupo, que é o meu grupo header content, que também é do tipo linha, que na verdade o conteúdo dele está distribuído horizontalmente. É do tipo space between, porque do lado esquerdo eu tenho a logo encostando, do lado direito eu tenho o menu encostando. Então é do tipo space between. Largura mínima tem? Não. Largura máxima tem? Tem. 1140 pixels.
certo? Se aqui fora eu tenho um grupo que é do tipo linha e tem 78 pixels de altura, esse meu grupo interno, que também é do tipo linha, vai estar alinhado centralizadamente, a altura dele vai ser 78 menos 20. 58 menos 20, 38. Vou botar aqui 38 como altura mínima, só para a gente poder ter um espaço para trabalhar. Mas, mais uma vez, a gente nem vai precisar disso. Qual é essa issue que está aqui? Ah, tá. Tá só reclamando porque o meu floating group header veio para dentro do grupo. Vou cortar ele aqui e colar ele aqui. Agora ele resolveu. Isso às vezes é besteira do banco, né? Mas tudo bem. Ok, aqui está esse grupo. Por enquanto não tem nada dentro. Vamos colocar logo o logo. Vamos baixar o logo desse cara aqui. Agora a imagem com o logo light. Vou botar na minha mesa. Vou adicionar esta imagem aqui com a logo light. Eu sei que eu quero manter o aspect ratio dela proporcional e a largura dela aqui é de 117 pixels. Eu vou dizer que ela tem 117 pixels. Centralizada aqui. Beleza? Já não preciso mais da minha altura mínima, que eu já tenho um conteúdo dentro. Ok? E vou ter ali um menu do lado direito, que tem algumas opções. Mandale 16. Mandale 16. .8 500. Beleza. Eu vou colocar aqui um grupo. Vou botar aqui um texto. O texto aqui diz home about. Aqui, home. Esse texto não tem largura fixa. Ele vai se adequar à largura. Não tem altura mínima. Eu quero que ele esteja centralizado verticalmente. Ele tenha fonte Mandale. Ele tem um peso 500. Ele tem um tamanho 16. Ele tem uma cor branca. É isso? Tamanho 16. Está vendo que o line height é 26? Porque a altura da linha seria 16. 26 aumenta 10. Vamos dizer que é a altura de linha 1.6. Mais ou menos. Para usar o texto. Cor. Não é bem branco, né? Um cinza. E se o mouse é over, ele muda para o verde. Vou fazer só o mouse over aqui, tá? Do LED. Quando esse texto for hover, eu vou mudar só a cor dele para o nosso verdinho aqui. Deixa eu pegar o tom do verde. Mais uma vez, lembrando, se nós tivéssemos um aplicativo real, nós estaríamos trabalhando com os estilos, certo? Então, por favor, não me matem. Então aqui eu tenho um home, vou copiar e colar. Vou ter aqui um about. Vou copiar e colar. E vou ter projects, testimonial. Aqui. Projects. Testimonial. E o último é team. Cara, tá com um problema de rede aí no Bubble. Mas eu acho que hoje o dia tá meio esquisito. A OpenAI também tá bem estável.
Então, vamos lá, selecionar. Team, Testimonial, Projects, About e Home. O que é que eu vou fazer agora? Vou agrupar eles em uma linha. Vou dizer que a largura desse grupo é da mesma largura do seu conteúdo. E agora eu vou ter que botar um gap entre eles, né? Tá vendo que eles têm aqui uma espação entre eles? Ele tá usando aqui como um padding. Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que tá esse padding. Padding, esse espaço. Margin row. Ele não tá colocando. Bom, com certeza tá aqui em algum lugar do CSS, eu só não vou perder nosso tempo aqui procurando. Eu vou tacar aqui um espaço entre as colunas e linhas de 16, é mais 32. Tá, vamos deixar como 32, suficiente para a gente exercitar. Vamos atualizar. Aqui. Se eu rolar essa tela, aqui eu não vou conseguir rolar porque eu já não tenho espaço para rolar. Mas vou adicionar um grupo aqui embaixo, só para a gente botar isso aqui, a ordem ficar certinha, o floating group e o hero aqui para baixo. Eu vou adicionar um outro grupo aqui embaixo, só para a gente ter rolagem, certo? Deixar ele fixo mesmo, deixar uma altura aqui de 1280 e deixar ele com uma cor, um cinzazinho aqui, só para a gente poder rolar a tela. Ó, vou rolar. Continua transparente ali, né? Tá errado, cara. Não é isso que acontece lá. O que acontece lá? Quando eu rolo aqui um pouquinho, ele fica branco. E o meu texto lá também muda de cor. Ao invés de branco, ele vai para um cinza. Como é que fazemos isso? Vamos lá para o nosso float group e vamos criar uma condição para ele. Vou dizer o seguinte, que quando a posição de scroll da página atual for maior ou igual a, vou botar aqui, 420 pixels, vou botar aqui para ver qual é. Eu quero que o background dele seja do tipo flat color e que esse background flat color seja branco. Vamos ver se ele já está ficando branco na hora certa. Ou se está tarde demais ou cedo demais. Ó, ficou branco. Legal, tá uma boa hora para ficar branco. O que mais que eu preciso fazer? Eu vou copiar essa condição aqui. Eu vou dizer o seguinte. Quando estiver nessa posição, a logo não é mais essa branca. A logo agora é essa aqui, a Darts. Vamos salvar essa imagem na minha mesa. E eu vou jogar a logo Darts aqui. Jogar a logo Dark aqui. Então, com isso, a gente já vai ter mudando a cor de fundo e mudando também a nossa logo. E eu vou dizer aqui também, adicionar uma outra condição, de que quando a posição de rolagem for maior do que 420, a cor desse texto vai ser um cinzazinho mais escuro. Vai ser 34.3A40. Vai ser 34.3A40. Uma coisa importante para a gente atentar aqui. Tá vendo que essa condição está embaixo dessa aqui? Significa que essa condição vai ser prioridade em relação a essa. Eu não quero. Eu quero que mesmo que ele esteja rolando, se eu passar o mouse em cima, ele vai ficar verde. Então eu tenho que trocar de posição. Eu tenho que colocar o mouse over embaixo e o outro em cima. Vamos copiar essa condição e colar nos outros. E jogar para cima. Vamos colar no outro e jogar para cima. Vamos colar no outro e jogar para cima. Vamos colar no outro e jogar para cima. Vamos ver como é que tá?
Vamos rolar a tela. Olha aí que beleza. E o verdinho aqui. Transparente. Transparente. Legal, né? Vamos ver como é que tá a nossa responsividade, porque até agora a gente trabalhou sem se preocupar com a responsividade. E eu comecei a aula prometendo que ia ensinar a trabalhar com a responsividade. Só que eu estou desde o começo ensinando a responsividade. Porque quando eu organizo corretamente os meus containers, eu automaticamente estou trabalhando a minha responsividade. É óbvio que tem ajuste. Por exemplo, no mobile eu não quero esse padding todo aqui da esquerda. Essa fonte não vai ser tão grande, né? Tem coisas que mudam no mobile. Mas grande parte do nosso trabalho já está feito. Vamos inspecionar aqui e visualizar como um celular. Ó, tá esquisitão ainda, né? Apesar de eu não estar vazando nada para um lado, mas ainda tá esquisitão. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso criar regras. A responsividade, ela funciona a partir de viewports ou breakpoints, que são essas larguras de tela. A gente está aqui numa largura grande, trabalhando com 1400 pixels e limitando a 1140, mas à medida que eu aperto a minha tela, já começa a ficar esquisito, ó, porque ele está grudando aqui do lado. Nunca deixe nada grudando se não for muito necessário. Tá? Então o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o seguinte: quando a minha tela for menor, tiver menos do que 1140 pixels, que é o limite do meu conteúdo, eu já preciso adicionar um padding aqui. Se eu estou dando 20 pixels de padding em cima, eu preciso colocar no mínimo 20 pixels de padding nas laterais. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer o seguinte: que se a largura da minha página for menor ou igual, aí eu tenho aqui nos data sources os breakpoints. Tá vendo que não tem 1140? Porque é um breakpoint que a gente criou. A gente pode criar, ó. Vou aqui no responsive e vou adicionar um breakpoint de 1140 pixels. Certo? Então, se a largura da minha página for menor ou igual a o nosso custom de 1140 pixels, eu vou adicionar um padding à esquerda de 20, um padding à direita de 20. Eu vou copiar essa condição e vou adicionar essa mesma condição aqui dentro do meu hero content. Se a largura da minha página for menor ou igual ao nosso limite de 1140, adicione esse padding. Vamos ver como é que ficou? Já dá uma paz, né? Que não está grudando. Beleza. Só que 1140 ainda é um monitor desktop. Então, assim, ainda tem coisas que eu preciso me preocupar, né? Se eu vier aqui para um tablet de 768, já começa a ficar esquisito. Que fica muito desproporcional a minha imagem com o meu título, né? Então, é saudável aqui a gente trabalhar diminuindo esse padding que a gente tem aqui de 72 pixels à esquerda. Eu já posso talvez trazer ele aqui para 24 pixels, que somando aos 24 pixels que eu tenho na minha column gap, já fica bem mais harmônico. Então eu posso dizer o seguinte, que tá vendo, gente? Aqui no meu hero text, eu tenho esse padding left de 72, eu vou adicionar uma condição para ele dizendo o seguinte: se a largura da página for menor ou igual ao mobile landscape, que é o mesmo do tablet, né, que é um telefone deitado ou um tablet em pé, eu vou dizer que o meu left padding não é mais 72, e sim 24.
Outra coisa que eu posso mexer aqui, né? Se eu atualizar, ele vai ficar exatamente como está agora, porque o que a gente fez foi exatamente mexer nisso. Mas eu posso também diminuir o tamanho dessa fonte. Ela está muito grande, né? Ó, se a gente visualizar ele aqui na mesma... Ó, no caso dele, até já quebrou. Isso aqui eu já acho preguiça. Aqui eu já acho que ele foi preguiçoso, ele foi direto para o mobile. Mas se a gente diminuir o tamanho da nossa fonte aqui, ao invés de 48, a gente for para 32, não sei qual foi a maluquice dele aqui, mas vamos fazer essa mesma regra. Eu vou pegar essa mesma condição, vou vir para cá. Ó, se eu estivesse trabalhando com estilo, bastava eu ajustar isso no estilo. Entendeu? Mas para a gente não, né, não levar mais tempo ainda, vamos aqui objetivamente. Eu vou dizer que se a largura da tela for menor ou igual ao Mobile Landscape ou ao tablet, né? O font size, ao invés de 48, vai ser... Vou botar aqui 32. Vou copiar essa condição e jogar para cá. Igualzinho. Vamos ver como é que ficou. Ó, já ficou bem mais interessante. A gente pode diminuir um pouquinho também aqui desse peixe, só para ficar mais harmônico. Ele tem 16. A gente pode dizer que ele vai para um 14. Só para diminuir também, né? Só para manter ali uma proporção. Mas olha aí como já ficou bem mais interessante. Daqui para baixo é mobile, certo? Então daqui para baixo eu já tenho que fazer como mobile. Ó, o iPhone 14 Pro Max tem 430 pixels de largura. O que é que eu preciso criar aqui? Primeiro eu preciso dizer o seguinte, que essa imagem vai ter uma largura de 100%. Que se a largura da minha página for menor ou igual a 320, não. Eu vou deixar aqui o Mobile Landscape mesmo, só que ao invés de menor ou igual, eu vou botar só menor. Tá? Porque aí no tablet ele fica assim, quando for menor do que o tablet 1 pixel, ele já vai para o mobile. Eu vou dizer que a largura mínima desse rapaz aqui vai ser de 100%. E vou fazer a mesma coisa com o Image Text. Só que aqui eu ainda vou dizer o seguinte. Padding dele, direita e esquerda, no caso direita é 12, né? Aqui eu vou dizer o seguinte, que o padding dele da esquerda também vai ser 12. Vamos ver como é que ele vai ficar para ele ficar igual da direita, né? Já que eu não estou mexendo da direita, ele vai se manter igual. Vamos ver como é que ele se comporta. Olha aí que bonitinho. Legal, né? Eu achei que isso aqui ficou muito grudado. O que é que a gente pode fazer? A gente pode dizer que aqui eu disse que roll gap é 24. Mas eu vou aumentar o meu roll gap para 36. Que aqui no desktop não vai mudar nada, porque no desktop ele só tem column gap, ele só tem gap lateral, ele não tem gap vertical. Certo? Outra coisa também, eu achei que a imagem ficou muito grande com 100%. Eu vou dizer que ela é 90%. Certo? Vamos ver como é que vai ficar com 90%. Gosto mais. Esse menu que está aqui, ele vai ter que virar um menu hambúrguer, né? Não faz sentido ter esse menu aqui. Então eu vou dizer o seguinte, lá no meu header, eu vou dizer que esse Group Menu Options, se ele estiver oculto, ele vai colapsar. E eu vou dizer que se a largura da minha página for menor do que o Mobile Landscape, esse elemento é visível? Não. Aí o que é que eu posso fazer aqui logo? Eu não vou construir o menu, certo? Não é o nosso objetivo de hoje. Mas eu vou colocar um ícone aqui, Outline, vou mandar ele lá para o fim, centralizar, vou dizer que ele é colapsado quando estiver oculto, que ele não é visível ao carregar a página
mas que se a largura da página for menor do que o Mobile Landscape, ele vai ser visível. E a cor dele é branco. Eu vou dizer ícone mobile menu. Tá faltando coisa. O que é que tá faltando aqui? Ah, line. Vou olhar aqui no Hero Icons qual é o ícone do menu hambúrguer. É bars. Bars 3. Bars 3. O que é que tá faltando aqui? Mesma condição da logo, ó. Se o scroll da página for menor, maior ou igual a 420, a cor dele não é mais branca, vai ser a mesma cor do texto. Beleza? Vamos ver como é que ficou? Olha aí que bonitinho. Olha que bonitinho. Legal, né? Então, ó, a gente já tem agora a nossa página responsiva, respeitando todos os breakpoints de desktop, tablet e mobile. Eu prometo que essa segunda parte agora vai ser mais rápida, para a gente só desenhar esse segundo bloco aqui, porque ele é interessante. Vou ser rápido, tá certo? Porque eu começo eu vou um pouco mais devagar para te ajudar a entender melhor. Mas aqui a gente tem um grupo que vai de ponta a ponta. Dentro desse grupo, eu tenho um outro grupo que tem 1140 pixels de largura. Esse outro grupo é do tipo coluna. Por que que eu sei que ele é do tipo coluna? Porque eu tenho uma coisa em cima da outra. Então eu tenho um grupão fora do tipo linha ou coluna, tanto faz, que vai de ponta a ponta. Vamos lá. Vou pegar esse grupo aqui que a gente já colocou, certo? Vou deixar ele do tipo linha. Largura dele não me interessa. Vamos pegar a cor dele. F8, 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 F9, FA. E ele tem um padding de 90 para cima e para baixo, esquerda, direita 0. Então ele tem F8, F9, FA. Ele tem um padding de 90, 90, 00. Altura mínima não me interessa. Dentro dele ele tem um grupo do tipo coluna, mais uma vez, porque eu tenho isso em cima disso, então é uma coluna, que tem 1120 pixels de largura máxima. Então aqui eu vou adicionar um outro grupo aqui dentro, centralizado. Esse meu grupo de fora é ao centro, centralizado do tipo coluna, com uma largura máxima de 1140, largura mínima não interessa, altura mínima também não, mas eu vou deixar aqui quieto, só para a gente ter o espaço aqui para trabalhar. Já já a gente tira como você já aprendeu. Esse é o grupo What We Do. Vamos só para nomear ele aqui. Group What We Do. E dentro dele eu tenho o group What We Do Content. Beleza? Beleza. Vamos agora dentro do grupo What We Do Content, que ele é do tipo coluna. Nós temos dois outros grupos. Ou melhor, a gente tem dois textos e a gente tem um grupo do tipo linha. Então vamos botar esse texto, What We Do. Vamos botar aqui o textinho, What We Do. Vou centralizar. Não quero largura mínima, não quero altura mínima. Esse texto está centralizado. Vamos pegar aqui as propriedades dele. Aquela serif que a gente não tem, então eu vou usar o inter que eu usei no outro.
A cor dele 67, tá. O tamanho dele é um RM, então 16 pixels. Cor dele, essa aqui. Vou usar Inter, 16 pixels, semi-bold. Aí embaixo dele eu tenho esse outro, The Things That Motivates Me in Common or Motivation. Essa outra cerebre de novo aí. Eu vou copiar e colar esse texto aqui. E a gente cola aqui dentro ele. Porque ele é diferente, né? Ele é 700, tamanho 18. Perdão, é tamanho 30. E a cor dele é um 34 3A40. Ele é um 34 3A40. Ele é do tipo 30, da cor do tamanho 30. Vamos ver como é que vai ficar aqui no Enter 30. Ok. 700. Ele não tem esse tamanho todo, né? Ele quebra. Então eu posso dizer que ele tem uma largura máxima de 546 pixels. Então aqui eu vou dizer que ele tem uma largura máxima de 546 pixels para ele quebrar a linha. Ele tem uma margem para cima aqui de 18 pixels. Então, só que eu não sou besta, não vou botar margem. Eu vou botar um gap spacing de 18 pixels. Certo? E aqui embaixo eu tenho uma linha. Essa linha é um grupo do tipo row, que não tem largura mínima, nem largura máxima. A altura mínima que eu já posso matar. Eu vou deixar essa altura mínima aqui de 280 mais uma vez, só para a gente ter espaço para trabalhar. Dentro aqui dessa linha, eu tenho 3 grupos, ó. 3 grupinhos do tipo coluna. Só que eu não sou bobo nem nada. Eu vou primeiro desenhar um. Ah, esse nosso grupo, qual é o tipo dele? Né, o alinhamento. Ora, se eu tenho as coisas indo até as bordas e a outra no meio, ele é do tipo space between. Certo? Então, eu vou botar esse primeiro grupo do tipo coluna. Que aqui eu vou chamar Groove Tree Columns. Mais uma vez, eu uso a nomenclatura em inglês meramente por convenção. Já posso tirar a altura mínima dele aqui, porque eu já tenho uma coisa dentro dele. Dentro dele eu tenho o quê? Eu tenho uma imagem, que na verdade é um ícone. Um ícone. Tem esse ícone aqui. Vamos baixar essa imagem aqui. Que é esse ícone 1. Esse negócio aqui tem... Ele tem esse background linear aqui, ó. Tá vendo esse CSS todo aqui? Eu vou copiar e colar. Certo? Mas vamos lá. Vamos adicionar aqui uma imagem. A imagem é aquele ícone que a gente baixou. Deixa eu ver, cadê ele? Só um momento. Não tô achando. Salvar imagem como... Ah, tá. Botar na minha mesa. Essa imagem vamos jogar ela aqui. Vamos manter o aspect ratio. Vamos dizer que ela tem 69 pixels de largura. Vou dizer que é uma largura fixa. Certo? Abaixo desse ícone nós temos um texto. Strategy and Research. Esse texto
tem um espaço para cima, né? Que aqui ele está usando um padding e uma margem. Cara, não faz sentido isso. Mas tudo bem, ele está dando 2,5 para cima e 1 para baixo. Então vamos lá. Se o padrão é 1, vou botar aqui 16 pixels. 1 REM, né? Lembra? Vou dizer que a largura dele é solta. Não preciso botar que tá junto, né? Que vai estar baseado na largura, porque eu não vou botar nada do lado dele. Ele tem tamanho 22, 34 3A40, tamanho 22, 34 3A40, tem um peso maior e ele tem também uma margem ali para baixo, né? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar esse ícone num container align to parent e vou botar uma margem nele para baixo de 24, porque é os 2,5 mais 1 que ele tem aqui, né? Ele está dando esse espaço. Não gosto muito de fazer isso, mas tudo bem. E aqui embaixo tem mais um texto. Vou adicionar mais um texto aqui, que não tem largura mínima, não tem altura mínima, ele é 6C 757D, 6C 757D. Ele tem tamanho 16, não, aqui é a margem. Ele tem o tamanho 16. Aí tem, vamos botar aqui 16. Vou botar aqui um peso 500. A fonte dele era a Mandali. Ok. E tem também um botãozinho, More About, que é um botão do tipo grupo, né? Porque eu tenho ele com a seta. Então aqui eu vou ter mais um grupo, aqui embaixo, que vai ser o botão More About, grupo, botão More About, do tipo linha, porque os elementos estão um do lado do outro. Largura, vou mandar se adequar ao conteúdo. Dentro dele eu tenho um texto com essa cor 16 Mandali F24 734. F24 734 Mandali, sem largura, sem altura. O texto tem fonte tamanho 16. Eles têm um espaçamentozinho aqui, né? Perdão. More About. Fonte 16. Um pezinho aqui maior. Essa sim, eu preciso dar o fit na largura com conteúdo. Vou botar um espacinho aqui de 4. Vou pegar a nossa setinha lá de cima, copiar e colar bem aqui. A cor vai ser a mesma da cor do texto.
E aqui eu já posso dizer que a altura mínima não existe. Largura mínima e altura mínima não existem, perdão. Ele tem algum padding aqui para cima. E não, só a altura mesmo da linha. Então aqui eu já tenho o meu botãozinho More About. More About. Só diminuir aqui este negocinho daqui. Aqui é um 14. 12. Tá mais harmônico. E aqui a gente tem a representação. Uma coisa que eu esqueci, ó. Esse nosso grupão de fora aqui tem uma cor de fundo, ó. Tá vendo? F8, F9, F... Ah, não, esqueci não, já coloquei, né? Vamos ver. F8, F9, FA. Já. De dentro não precisa. Beleza. Vamos ver se a gente consegue botar aquele background estiloso. Group 3 columns. Eu vou botar aqui group. Column. Deixa uma nomenclatura mais desleixada agora um pouco. Group icon. Pra gente não levar muito mais tempo do que já levamos. Vamos ver como é que ele fez aqui esse CSS. Ele aplicou aqui nesse after. Vou copiar aqui esse after que ele colocou estas propriedades. Vou colocar aqui opacidade, background, raio de borda. Vou fazer um teste. Vamos dizer que esse grupo icon, ele é line parent, então eu vou adicionar um grupo dentro dele, certo? Qualquer tipo, não importa. Largura também, não importa. Altura, não importa. Aqui eu tenho tá um pouco maior ali, né? Então vamos. Vocês estão vendo que eu estou vendo aqui com vocês junto. Ele tem 100%. Então pronto. Esse grupo aqui da imagem, do background, ele tem 100%. Certo? Ele está alinhado o meu ícone está alinhado aqui no cantinho e o background aqui. Group Icon VG. É assim que eu faço quando eu estou trabalhando, tá, turma? Assim, eu vou encontrando as soluções para o que eu preciso desenvolver. Vou botar aqui um atributo. Icon BG. Certo? E aí vou lá na minha página. Adicionar mais um estilo. Div. Icon BG. Abre. Fecha a chave. Vou colar todas aquelas propriedades. Altura e largura eu não preciso. Porque eu já tenho lá, né? Eu já defini. O que é que eu preciso? Preciso. E nem opacidade eu preciso. Que a opacidade eu também consigo gerenciar no meu grupo. O que é que eu preciso? O background, que é a cor daquele gradiente. Eu vou só botar um important aqui. E o raio da borda também, que dá aquele formato. Preciso botar um important para ele sobrepor. E aqui eu vou dizer só o seguinte, que a opacidade dele é de 15. Grupo do VG. Vamos dar um preview para ver se deu certo? Não sei. Vou descobrir agora contigo. Olha aí se não deu certo. Lindamente. Cara, porque não tem mistério. É CSS. Entende? Assim, não tem para onde correr. O código ele vai obedecer. O que é que eu faço agora? Copio e colo. Copio e colo. Agora eu já tenho minhas 3 colunas. Preciso dizer... só uma coisa, né? Ele aqui estava com essa largura, não precisa. Altura mínima também não precisa. Aqui ele está com essa largura, também não precisa.
Todos três têm a mesma importância hierárquica. E aqui é a mesma coisa. Também não preciso definir essa largura mínima, nem essa altura mínima. Certo? O que é que eu tenho que fazer? Tenho que botar um gap aqui entre eles, né? Ó. Tá vendo que ele tem um padding de 12 para lá? Esse aqui vai ter 12 para cá. Então eles têm um column gap de 12, de 24, perdão. O que eles têm é um gap de 24. Certo? E pode ser que eu tenha também aqui dentro. Se eu precisar colocar um limite aqui para esse meu texto, posso botar um padding à direita aqui, sei lá, de 24, só para dar um respiro maior no meu texto. Né? Não vai mexer na minha quantidade de linhas nem nada. Então, já resolve. Se a gente quisesse ter mais preciosismo ainda, ó, a gente pode baixar esse ícone daqui. Vamos salvar na mesa. Baixar esse ícone daqui. Salvar na mesa. Vamos lá trocar esses ícones. Nós estamos aqui há quase 1h40. Não vai ser por causa de mais 5 minutos que vocês vão me abandonar. Esse outro ícone. Agora esse outro aqui. Pra cá. Certo? 3 ícones. Já que estamos aqui, vamos trocar só o título, né? Design and Development. Design and Development. Management and Marketing. Management and Marketing. Quebrou a linha, não, né? Quebrou. Pronto. Tá responsivo? Não vai, né? Olha que coisa linda. Muito legal quando dá certo, né? Eu tô achando só esse aqui muito perto. Vamos ver qual. Eles têm um gap maior aqui. Aqui ele tem 8 para baixo. Só que esse aqui, ó, ele tem um espaço maior. Vamos ver aqui. Ver se ele dá um. Aqui. Tá botando 3 de distância. 3. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dizer que ele tem 3 vezes 16, 48. E aí esses dois aqui eu vou agrupar numa coluna. E esses dois eu vou botar um gap menor. Certo? Agora sim. Vamos ver a responsividade. Aqui eu vou ter que diminuir um pouco o scroll position para ele já dar o scroll aqui. Vai ter que ser menos. Eu estou ali com 420. Eu vou botar 200, vai. Copiar essa condição. Colar ela aqui. Mais uma vez, né? Se eu estivesse trabalhando com os estilos, essa regra aqui bastava eu aplicar uma vez nos textos e ele já iria para todos. Mas tudo bem. Tudo aqui são fins didáticos para a gente ser um pouquinho mais rápido. Vamos ver aqui se 200 já resolveu. 200 já resolveu. Vamos ver a responsividade aqui desse nosso amigo. Inspecionar. Aqui, desktop, lindo. Laptop menor. Aqui em cima, lindo. Aqui não, vai encostando. Nossa regrinha que a gente criou aqui de quando a largura da página for assim, a gente vai ter que trazer para cá também. Quando a largura da página for menor ou igual a 1140, que é o meu limite, tenho que aplicar um padding à esquerda e à direita. Agora sim, agora eu respiro. Beleza, vamos para o tablet. Tablet, ele aplicou o padding. Aqui eu acho que está ainda legal. Talvez a gente possa diminuir um pouquinho o tamanho dessa fonte aqui.
desses títulos. Então, se eu pegar aqui essa condição, trouxer para cá, que ela está com 22, vou dizer que no tablet ela vai ser 18. Só para a gente ter já uma diminuição. Mas, de resto, talvez só para a gente também manter a unidade com o que está aqui, eu vou diminuir aqui, aplicar a mesma regra do tablet para 14 aqui. Paste, paste, paste. Bem harmônico, né? E agora quando for menor do que um tablet? Quando for o celular? Aí já não dá, né? Aí a gente tem que, pum, jogar eles para baixo. Aí eu vou dizer o seguinte, que quando a largura for menor do que a do tablet, se for menor ou igual, não faço nada, mas se for um pixel menor, eu já mudo. Eu vou dizer o seguinte, que a largura mínima desse camarada aqui é de 100%. Que aí ele vai ter que aplicar isso. E se é 100%, não cabe mais nada nessa linha, ele vai ter que quebrar essa linha e jogar o outro para baixo. Olha que coisa linda. Ó, igualzinho. Nossa, ficou ainda mais bonito que o dele tá com um pouco padding aqui, eu acho. O nosso tá mais interessante. Tá mais harmônico. E é isso. Espero que você tenha entendido todos os conceitos e que isso tenha realmente te ajudado a se transformar um dev melhor. Tá bom? Obrigado e até a próxima.